Muito bem, gente, você sabe que quando vamos conversar com a doutora Emília Alexandrino, ginecologista, é para falar da saúde feminina e dos cuidados essenciais. Doutora, obrigada pela participação sempre aqui com a gente. Hoje o tema são os problemas gênito-urinários no climatério. Doutora, eu já pergunto, o que seriam esses problemas? Tem algo a ver também com a questão de produção de hormônios nessa época que a mulher acaba tendo uma baixa, principalmente? Muito importante esse tema, porque aí a gente vai estar concluindo o nosso estudo do climatério, né? Todas aquelas dicas que eu falei a respeito do climatério, que a gente passou pelos sintomas cardiovasculares, pelo que era esse período da menopausa, climatério, o que veio a ser, né? Os problemas emocionais, psicológicos, e agora a gente vai falar dos geniturinários. Ellen, tem tudo a ver com a queda dos estrogênios. É o hipoestrogenismo que causa esses problemas geniturinários, passando por toda a região da vulva, pegando ali pequenos lábios, grandes lábios, clitóris, introito vaginal, vagina, aí vai para a parte também de bexiga, trígono vesical, uretra, né? E a gente começa a ter vários sinais e sintomas de acordo com cada área dessa, tá? Então ali, nós temos um apagamento dos pequenos lábios, uma fusão praticamente às vezes dos pequenos lábios com o clitóris, temos um estreitamento do canal vaginal, uma perda das rugas normais e da elasticidade da vagina. Às vezes tem um cortezinho ali, bem na fúrcula, que tá aqui a entradinha da vagina, bem aqui embaixo. Às vezes isso acontece até durante o exame ginecológico. A paciente que está com hipoestrogenismo já não tratado e que tem esse ressecamento vaginal, tá? Existe uma diminuição da vascularização da vagina, diminuição da elasticidade, a bexiga, o trígono vesical ali, também vai sofrer com essa redução hormonal. O que é que você pode estar, o que é que mais incomoda essas mulheres durante essa fase? É uma das principais queixas dela na ida ao consultório de ginecologia, quando ela está no período da menopausa, do climatério. É exatamente dizer, doutora, eu estou com a minha vagina extremamente ressecada, não só a vagina, mas toda a pele, mucosas, e eu estou também sentindo uma dificuldade muito grande no ato sexual, para aquelas que têm ainda vida sexualmente ativa, né? E como hoje em dia as mulheres, elas têm uma vida ativa, uma vida às vezes reprodutiva mais postergada, porque elas entram no mercado de trabalho, elas estão mais atuantes, mais competitivas, então às vezes elas retardam mais a idade do primeiro filho, do segundo e tal, e elas vão realmente atrás de fazer a sua reposição hormonal e devem fazer isso para que elas vivam essa fase da vida que começa aí por volta dos 45 anos e pode se estender aí até alguns anos depois da menopausa, que seria a última menstruação, com qualidade, né? Com qualidade de vida sexual, com um bom relacionamento com o seu parceiro, sem sofrer todos esses problemas. Então nós temos aí o ressecamento da vagina, causando dor, irritação, queimação, dispareunia. O que é dispareunia? É a dor durante o ato sexual. Sinusiorragia. O que é esse termo, doutora? Termo esquisito. É o sangramento durante o ato sexual ou logo após o ato sexual, né? Inclusive, às vezes é causa de idas de mulheres nessa faixa etária à emergência da ginecologia com sangramento após uma relação sexual que não usou um lubrificante, não teve um cuidado e aí simplesmente com o atrito, né? E ali sem a lubrificação adequada, rasga às vezes o fundo de saco da vagina, tá? Porque a vagina ela termina como se fosse num fundo seco. Lá no finalzinho, para quem tem útero ainda, né, que nunca fez cirurgia de esterectomia, tem só o colo do útero lá no fundo. Então isso pode acontecer. E temos também as dores também no ato de urinar.
mulheres que vão mais vezes ao banheiro, que têm urgência miccional, que têm disúria, que é a dor ao urinar, noctúria, que é mais vezes indo urinar no período noturno, e as infecções urinárias de repetição. Então, isso realmente são sinais e sintomas que acompanham, né, a fase do climatério e que muito causam transtorno na vida das mulheres. Nós temos também a dificuldade dela, como se diz, às vezes, conversar com seu parceiro a respeito disso e resolver, né, o transtorno que causa na sua vida sexual. Então, quando ela vai para o ginecologista com essa queixa, o ginecologista ele deve dar total atenção a esses problemas e deve realmente ter propostas de melhoria, de tratamento para essas mulheres. Doutora, e quais seriam esses tratamentos? Bem, primeiro você pode usar os lubrificantes vaginais. Geralmente eles são ali à base de água, de ácido hialurônico, de gordura de óleo, né, de vaselina. Mas só que eles só vão atuar praticamente ali durante o ato sexual e um pouco depois, né? Temos os hidratantes vaginais. Os hidratantes vaginais foi uma coisa maravilhosa que passou a ser mais propagado no mercado, né, agora nos últimos anos. Muitas mulheres ainda não fazem uso, mas procurem a orientação do seu ginecologista, porque isso é uma ferramenta maravilhosa nesse período, tá? E geralmente eles são à base de ácidos, ácido poliacrílico, ácido hialurônico, até o ácido lático, porque você tem, geralmente nesse período da menopausa também, uma diminuição pela falta do estrogênio, da produção de glicogênio pelas células lá da vagina, e você tem uma diminuição um aumento do pH vaginal, porque o pH da vagina geralmente ele é ácido. Ele é entre 3,5 e 4,5. O que é que causa essa diminuição, esse aumento do pH? Pela falta do glicogênio, pela falta da flora normal vaginal, que são os lactobacilos. Às vezes as mulheres fazem o exame do preventivo e vem lá, se elas observarem, a maioria delas tem flora de lactobacilos. Aí a doutora diz, está ótimo, está maravilhoso esse resultado, é a flora normal da vagina, não tem nada demais. Mas o que é que acontece nessa fase? Os lactobacilos caem, o ácido lático cai, pela deficiência do glicogênio, pela falta do estrogênio também, e aí começam a aparecer outros micro-organismos fazendo parte dessa flora, como as bactérias, né, cocos, bacilos, e aí vai fazer com que essa mulher tenha vulvovaginite atrófica. Então nós temos que tratar com isso aí e com os estrogênios tópicos, né, os estrogênios locais. E os estrogênios locais, eles não vão causar grande problema para essas mulheres devido algum medo que ela tenha de ter câncer de mama, porque ela tem algum outro problema, já teve uma hiperplasia de endométrio. Não, é bastante seguro, tem vários estudos que asseguram que o uso dos estrogênios tópicos, eles podem ser usados. Lógico que uma paciente que tem história de câncer de mama, primeira linha para ela de tratamento são os hidratantes vaginais. Tem hoje em dia também o laser de CO2, mas nós não temos estudos suficientes para assegurar ainda o laser de CO2. Falta mais amostragem, maior número de mulheres e maiores estudos para poder usar o laser de CO2 nessas pacientes com CA de mama. Então podemos usar os estrogênios, tá? Os estrogênios tópicos. E outra, não tem assim eu só posso usar por quanto tempo, doutora? Você pode começar usando ali de 15 dias inicialmente, todas as noites, o estrogênio tópico. Depois você pode passar de 1 mês até 3 meses para realmente você ter uma melhora dos sintomas, mas isso pode se manter de boa. Nós temos vários estudos comprovando que mulheres que usaram isso durante alguns anos não teve nenhuma reação maléfica em relação a endométrio, em relação à mama, tá? Então isso é uma coisa boa. Então procure o seu ginecologista. Converse com ele, que tudo tem uma saída e a gente tem que visar a melhoria da qualidade de vida dessas mulheres durante esse período. Tá certo. Doutora,
Mais uma vez, obrigada por essa conversa ser muito produtiva e esclarecer para as meninas sobre a importância de cuidar, principalmente nessa época, nessa fase da vida, né, do climatério, menopausa. É importante ficar atento aos sinais e se cuidar. E procurar a ginecologista, a querida doutora Emília. Até a próxima, doutora. Obrigada pela participação. Nada. Bom, a gente vai se despedindo por aqui. Obrigada para você que até esse momento acompanhou o Doutor Me Consulta. Lembrando que você pode assistir aqui pelo SBT Canal 12.1 e também acompanhar a gente nas redes sociais. Tchau, tchau!